Olá, meus amados, Deus os abençoe no poderoso e eterno nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre é um grande privilégio para mim, uma grande honra quando chega essa hora e nós podemos compartilhar algo da mensagem da Bíblia para que nossa fé possa crescer. Fé é um dom de Deus, porém fé é algo que cresce. Ela cresce nutrida pelo poder da palavra de Deus, a palavra que é vivificada pelo Espírito Santo, para que nós possamos receber a mensagem do dia, crer na mensagem da hora. O que nos faz crer na mensagem do dia é o Espírito Santo. O que abre o nosso entendimento para a mensagem da hora é o Espírito Santo. O que vivifica a palavra para nós, para que nós venhamos a crer, é o Espírito Santo. E nós vivemos num dia muito glorioso, em que a vida literal de nosso Senhor Jesus Cristo tem se manifestado através do seu corpo, que é a igreja. Porque o corpo de Cristo, veja, aqui sobre a terra, é a igreja. E quando a palavra se faz carne nesse corpo chamado igreja, é quando nós dizemos, a palavra está encarnada. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Veja, toda vez que a palavra se faz carne, Hebreus 4:12, ela manifesta o sinal messiânico, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e ela discerne os pensamentos dos corações. Então, quando a palavra está feita carne, a exemplo de Abraão lá atrás, quando aquele anjo, veja, desceu em carne humana, o próprio Deus, e de costas para a tenda, discerniu os pensamentos no coração de Sara. Aquele foi o sinal messiânico. E Jesus disse, como foi nos dias de Ló, assim também será nos dias da vinda do Filho do Homem. Enquanto Abraão, o nosso pai na fé, estava fora de Sodoma, Abraão estava recebendo o anjo, veja, recebendo Deus em carne humana, Ló estava lá em Sodoma, veja, tentando viver uma vida abastada, envolvido com o agronegócio, porque ele viu lá a Campina Verde, e foi levar seus rebanhos para se alimentar daquela relva verde, enquanto ele aplicava o seu dinheiro em imóveis, na Bolsa de Valores, lá em Sodoma. Suas filhas tinham se envolvido com rapazes de comportamento duvidoso, veja, e Ló estava lá como juiz, tentando mudar as leis da cidade, tentando colocar a justiça, porque ele era um homem justo, ele queria ver uma sociedade justa. Mas não conseguiu nada, porque a misericórdia já tinha sido rejeitada, aquelas lá em Sodoma eram almas em prisão, veja, que não poderiam mais se arrepender, e não importava o que Ló dissesse ou tentasse fazer, nem mesmo o seu exemplo mudou Sodoma. Muito embora o exemplo seja um grande poder de influência, mas nem o bom exemplo de Jó, melhor, de Ló, mudou os cidadãos de Sodoma. Ele tentava aplicar a justiça corretamente, mas isso não mudou a perversidade, a decadência moral. Veja, o desrespeito, a falta de temor perante o Senhor. Sodoma era repleta de templos, repleta de organizações religiosas, repleta de mestres e assim por diante, porque como foi lá, seria aqui hoje. Veja, e ele estava lá para trazer o juízo. Veja, mas Deus, manifestado em carne humana, Deus mesmo em pessoa, foi o sinal de que o julgamento logo cairia sobre Sodoma. Da mesma forma, Noé, um profeta, outra vez Deus encarnado, foi um sinal de que aquele mundo seria destruído com água e a arca era o único lugar seguro para entrar. Da mesma forma, Jesus Cristo, quando apareceu em cena, pregando o Evangelho, ele era o sinal antes do juízo cair sobre Jerusalém, porque Tito já estava marchando em direção a Jerusalém para trazer juízo sobre a cidade, que haveria de crucificar o Messias. Veja, da mesma forma, aqui no tempo do fim, Deus mesmo, Ele mesmo, em forma de um pilar de fogo, lá no Rio Ohio, em 33, se nós não pudéssemos crer na palavra de William Branham,
teríamos que crer na mensagem do anjo. Foi um anjo sobrenatural, o Espírito Santo, que disse lá no rio Ohio, perante centenas de pessoas, quando apareceu aquela luz no céu, a mesma luz dos dias de João Batista, veja, e daquela luz saiu uma voz. Veja, assim como enviei João Batista para preparar ou precursar minha primeira vinda, veja, tu e a tua mensagem precursarão a minha segunda vinda. E de acordo com Malaquias capítulo 4, a mensagem de Elias seria precursora do juízo que cairia sobre a terra. Agora, as pessoas não se movem, elas dizem que amam a Jesus, mas seu comportamento prova que não tem temor. Elas não estão em temor, em tremor, por conta do julgamento que já está caindo. As pragas já estão caindo, terremotos, vulcões, tsunamis, guerras, fomes e etc. Pragas inventadas em laboratórios para diminuir a população, os mesmos demônios que destruíram os judeus na Primeira e Segunda Guerra Mundial, são esses mesmos demônios que hoje estão atrás desses laboratórios, atrás desses grandes globalistas. Eles não possuem metralhadoras, mas eles possuem um exército poderoso de demônios que estão matando as pessoas com armas químicas, de acordo com a profecia. Veja, isso tudo já está acontecendo. Veja, mas além disso tudo, o mais dramático, veja, por que nós estamos vendo tantas pessoas abandonando a mensagem, voltando para o mundo, trocando Deus por uma vida social, uma vida secular, mundana, materialismo? É muito simples. O julgamento, o anjo da morte, tem passado, e todo aquele que não tem o sinal, veja, o anjo assinalador já passou, e todos que não receberam o sinal, veja, estão sendo marcados com a marca da besta, porque a marca da besta é não ter o sinal, veja, e eles são, veja, atacados pela morte espiritual. Quais sintomas? Incredulidade, blasfêmia, voltando ao mundanismo, materialismo. Eles falam em Jesus, mas eles não têm temor do julgamento. Porque se realmente tivesse temor, estariam ouvindo a voz do anjo para se aproximar da arca, ou estar debaixo do sangue, ou aplicar o sinal hoje. Veja, Jesus havia advertido os judeus no seu dia, quando vocês virem Jerusalém cercada, veja, vocês têm que saber que o tempo do juízo está chegando. Veja, da mesma forma que nós temos Mateus 24, Lucas 17, os sinais apontados para os nossos dias. Então Deus traz o sinal. Qual foi o sinal antes do juízo? Deus mesmo em carne humana. Esse foi o sinal de que o julgamento estaria caindo logo em seguida, porque quando a misericórdia é rejeitada, só resta uma coisa, julgamento. Mas parece que as pessoas não se convencem. Veja, Satanás tem cegado o entendimento das pessoas. Para nós, os crentes, os genuínos, que fomos chamados por Deus, nós estamos dando crédito, estamos ouvindo essa voz. Veja, da mesma forma, lá nos dias de Noé, veja, o milagre foi aqueles que ouviram a voz de Deus, Noé e sua família, mas não só eles, os próprios animais, as aves. Veja, algo dentro deles os induziu a entrar para dentro da arca antes que o julgamento caísse sobre a terra. Veja, 2 Pedro capítulo 2, capítulo 2, versículo 4. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, veja, ficando reservados para o juízo, e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Jó, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via
e ouvia sobre as suas obras injustas. Veja, mas hoje o Espírito de Deus tem descido em carne humana e se manifestado, porque esse é o sinal, a prova de que o julgamento já está caindo. Veja, isso é a pré-tribulação, em breve teremos a grande tribulação, foi o aparecimento de Deus em carne humana, a exemplo do que aconteceu com Abraão, a exemplo do que aconteceu com Jesus antes de Roma entrar, a exemplo do povo no Egito, lá estava Deus em forma de um profeta, Deus mesmo em carne humana, veja, aplicando o sinal na verga e nos umbrais da porta, advertindo o povo que se abrigasse debaixo do sinal antes que o julgamento caísse. Da mesma forma que nós temos recebido a mesma advertência. Qual é a mensagem do anjo de Malaquias 4? Abrigue-se debaixo do sinal. A mensagem da hora é para aplicar o sinal. E o que é o sinal? O batismo com o Espírito Santo. Então diz o Mormon na mensagem o sinal, veja, que na natureza, quando algo está para acontecer, os animais se ajuntam. Veja, os patos, as abelhas, as aves, etc. Veja, no nosso caso, é o Espírito Santo que atrai as pessoas. O Espírito atraindo o povo para se abrigar antes que o julgamento caia. Deus atraiu a família de Noé, veja, mas também atraiu os animais. Veja, quando chegou o tempo da grande ira de Deus cair, ali vem 2 patos, macho e fêmea. Aqui vem 2 gansos, macho e fêmea. Aqui vem 2 cavalos, macho e fêmea. Veja, algo os estava atraindo. Os predestinados, os demais pereceram. Os demais pereceram, porém aqueles que sentiram aquele puxãozinho para entrar, eles sabiam que aquela arca estava preparada. Veja, era um sinal de que vinha a chuva. Eles sabiam que vinha a chuva. Não importava a aparência das coisas e o que as outras pessoas pensavam. Veja, há algo dentro deles que dizia, entre ali rapidamente. Entre ali, porque este é o único lugar seguro. Porque Deus preparou um profeta. Ele mandou a arca como sinal e disse, entre ali. E a chuva se aproximava e eles entraram direitinho ali, 2 a 2. Todos os animais entraram 2 a 2, mas dentro da arca, ou para dentro da arca, porque estavam debaixo, veja, debaixo dela. E todos os que estavam fora da arca pereceram. Todos que estavam fora do sinal do sangue pereceram, todos. E todo aquele que está fora do sinal do Espírito Santo perecerá. Veja, não importa quão boa a quantidade de membros da igreja. Havia muitos nos dias de Noé, havia muitos nos dias de Moisés. Porém, qualquer homem que falhou em aplicar o sangue como sinal, pereceu. Aqueles que falharam em entrar na arca pereceram. Aqueles que falham em entrar em Cristo, pois Ele é a arca, também perecerão. Veja, o sinal, o anjo assinalador, veja, de Apocalipse 7, que saiu na frente, veja, trazendo misericórdia, trazendo um lugar de esconderijo, de refúgio para o eleito, chamando o eleito para se abrigar. Veja, Apocalipse 7, logo Apocalipse 14, o terceiro anjo, que disse que quem rejeitasse o sinal seria marcado pela marca da besta, veja, e iria penar na grande tribulação e, por conseguinte, no inferno, atormentado lá. Hoje tem pessoas que estão se orgulhando de ter abandonado a mensagem, de dizer, olha, eu tomei outro caminho, estou indo por outro caminho. Esse tipo de pessoa, veja, caiu na mesma condenação que Lúcifer. O que fez com que Lúcifer fosse jogado do céu para a terra? Ele não temeu a Deus. Ele não tinha temor de Deus. Ele pensou em sua inteligência, com toda a sua sabedoria e poder, de que ele podia desafiar o Criador e se dar bem. Veja, mas ele não contava que ele seria expulso da eternidade, cairia aqui, veja, e agora ele está esperneando, ele está fazendo tudo o que pode, com muita rapidez, porque ele sabe que lhe resta pouco tempo, logo ele será amarrado por 1000 anos. Veja, Deus estabelecerá a justiça eterna, logo em seguida a terra se encherá do conhecimento do Senhor. Veja, teremos um milênio glorioso. Veja, os crentes das 7 eras da igreja, a noiva, veja, ressuscitada no milênio, gozando
uma lua de mel de 1000 anos, marido e mulher, Jesus Cristo e sua igreja, e com todos os animais, com toda a criação restaurada, porque o Éden há de voltar. Meu irmão, Deus te abençoe. Veja se sua inscrição está ativa, medite nessas coisas e até a próxima. Deixa aí o seu comentário, eu gosto muito de ler. Até breve, Deus os guarde, em nome de Jesus. Amém.